Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro culto de missões, né, nesse período de pandemia. E Deus, já faz um mês que Deus me deu uma palavra. Eu orei, pedi para Deus uma palavra, e Deus deu uma palavra para mim. Eu tenho meditado nela esse tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu passo a ler. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Até aqui. O início do capítulo 12, a Bíblia relata que milhares de pessoas se aglomeraram para ver Jesus, a ponto de que se atropelavam umas às outras, de tanta gente que tinha. E naquele momento Jesus começa a dar lições, ensinos preciosos aos seus discípulos. Até que do meio da multidão um homem diz: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus o repreende imediatamente, dizendo: Homem, quem me nomeou entre vós juiz ou repartidor? E ele orienta a todos que estavam ouvindo, dizendo: Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem, de uma pessoa, não consiste na abundância de bens que ela possui. A Bíblia não dá detalhes que nos façam compreender exatamente o porquê que aquele homem faz essa pergunta a Jesus. Em Deuteronômio está escrito que a herança deveria ser dividida aos filhos e o primogênito deveria receber a porção dobrada. Talvez, esse homem tinha um irmão mais velho, que fosse o primogênito, o primeiro da família, e que tinha recebido uma porção maior que a dele, uma porção dobrada. E ele, vendo a autoridade de Jesus, ele vê a oportunidade de repartir, de receber parte dessa herança do irmão que era maior. Talvez esse homem tenha agido como filho pródigo. Gastou toda a sua herança, ficou sem nada, e num ato ganancioso ele recorre a Jesus para que a herança do irmão fosse passada a parte para ele. Não dá para saber exatamente, a Bíblia não dá detalhes disso, mas o fato é que esse homem, ele estava de olho na herança do irmão. E Jesus repreende imediatamente, fala: Homem, essa não é minha função, eu não sou repartidor nem juiz entre vocês, essa incumbência não é minha. E ainda ele orienta a todos, dizendo: Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ela possui. Porque ele sabia, Jesus, como melhor do que ninguém, ele conhece a intenção do coração das pessoas, e ele sabia da intenção desse homem, que era ter a herança, parte da herança do irmão. O fato é que esse homem estava no local certo, no momento certo, para ouvir a coisa certa, mas a mente dele estava voltada para as coisas terrenas, para riquezas terrenas. Ele estava mais preocupado com isso. E por isso Jesus o repreende e orienta as pessoas que estavam lhe ouvindo. E acontece, é comum, né? Estarmos muitas vezes no lugar certo, na hora certa, para ouvir a coisa certa, e a nossa mente
está tão dominada com as coisas terrenas, com as conquistas terrenas, que a nossa mente está em outro lugar. Ali era um local para se ouvir os ensinamentos preciosos de Jesus sobre coisas espirituais, mas aquele homem estava mais preocupado com os bens do irmão, com a herança do irmão, em riquezas terrenas. Por isso Jesus orienta a multidão. E em seguida, Jesus ele cita uma parábola relacionada a esse assunto mesmo, essa situação mesmo. É importante ressaltar, primeiro, que uma parábola ela é uma narrativa alegórica, uma história fictícia usada para dar um ensinamento moral, uma lição moral. E através de uma parábola é possível ser bem objetivo e bem específico para dar esse ensinamento, para dar essa lição. Imagine que Jesus usasse um exemplo real que aconteceu, que ele conhecia a pessoa. E de repente a pessoa que estava envolvida num exemplo desse estivesse ali ouvindo Jesus, ela ia se sentir constrangida, ela ia se sentir denigrida, talvez ela saísse dali e não voltasse mais. Então, através da parábola, é possível ser bem específico, ser bem objetivo e não denigrir, não constrangir ninguém. Então, Jesus usava muitas parábolas e ele era bem específico. E o mais interessante é que as parábolas que Jesus usou para dar ensinamentos, elas sempre estavam relacionadas à vida eterna, ao reino dos céus e à sua própria volta. E melhor ainda é que em todas elas, além da lição que era ensinada, Jesus deixava bem claro, deixava bem explícita o que Deus pensava sobre a atitude das pessoas, sobre determinado assunto, como Deus agiria e qual seria a consequência, o resultado das ações das pessoas. Era muito claro. E a parábola que Jesus cita é de um homem que tinha um campo que produzia muito. E chega um momento que esse homem produziu tanto que não tinha como mais armazenar tudo que ele produzia em seus celeiros. E aí ele pensa, vou destruir esses meus celeiros e vou construir celeiros maiores, para que eu possa armazenar tudo que tenho. E quando eu chegar no final da minha vida, eu possa dizer à minha alma, agora eu posso descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Esse era o pensamento desse homem, pela parábola. E imediatamente, Deus diz a ele, louco, se pedirem a sua alma hoje, tudo que tem preparado, para quem será? E Jesus encerra a parábola dizendo, assim é todos aqueles que ajuntam tesouros para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. Esse personagem dessa parábola, na verdade, ele é a figura de muitas pessoas no mundo. Ele representa muitas pessoas no mundo, nos dias de hoje. Pessoas que estão mais preocupadas com as conquistas terrenas do que com as coisas espirituais. Muitas pessoas, elas se esforçam, buscam muito dinheiro, honra entre os homens, crescimento profissional, status social. As pessoas querem aparecer para as outras, querem mostrar que são alguma coisa. Essa é a grande preocupação da maioria das pessoas, essa é a verdade, irmãos. E não que obter essas conquistas seja errado. Nós cremos que essas conquistas fazem parte das bênçãos de Deus para os seus servos. Mas o problema é que muitas das vezes as pessoas se deixam dominar por essas avarezas da vida, pela busca dessas coisas terrenas, dessas conquistas terrenas, deixando as coisas espirituais em segundo, terceiro, último plano. Esse é o problema. É isso que Jesus fala, é isso que ele orienta a todos. Olha, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com essas conquistas, se esforçam, têm disciplina,
fazem de tudo para conquistar tudo isso e acabam deixando as coisas espirituais de lado. Não tem mais tempo para orar, não tem tempo para meditar, mal vai na igreja, não se importam em viver uma vida em santidade para com Deus, porque elas estão mais preocupadas em ajuntar tesouros para si mesmas, não só na questão do dinheiro, mas de glória, de honra, de cargos, de ser para o mundo, do que serem ricas para com Deus. É difícil lidar com isso, é complicado lidar com isso, mas através da parábola Jesus deixa bem claro o que Deus pensa sobre essas pessoas que se deixam dominar, que estão mais preocupados, que priorizam as conquistas terrenas. Ele pensa, ele diz, louco ou louca. É forte, mas é isso que Deus pensa. Porque a gente não sabe o dia que a nossa vida vai terminar aqui na Terra. E se terminar, e se a gente deixou as coisas espirituais de lado, o que vai ser depois dessa vida? O que vai ser conosco? O que vai acontecer? Deus diz, louco, haverá uma consequência grave. O resultado será grave. Mas é difícil a gente conseguir controlar, a gente conseguir priorizar as coisas espirituais. Mas nós devemos fazer isso para o nosso próprio bem. E eu quero dar um exemplo bíblico de um homem, de alguns homens que priorizaram as coisas espirituais, que preferiram serem ricos para com Deus e mesmo assim obteram todo esse tipo de conquista que as pessoas buscam. Todos já ouviram falar de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos. E o primeiro capítulo começa relatando que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, tomou tudo para si, inclusive os utensílios da casa do Senhor. E ele determina que trouxessem os jovens de Jerusalém para a Babilônia, a fim de que fossem preparados para servirem no palácio real. Jovens que não tivessem defeito, jovens bem instruídos, de boa aparência, inteligentes, com sabedoria e que fossem da família dos nobres ou da linhagem real. Esses jovens são trazidos e dentre eles estava Daniel. E começa a preparação dos jovens e o rei tinha determinado que eles fossem ensinados na língua dos caldeus, na sua cultura e que comessem do melhor, recebessem um manjar do rei, que era a comida de primeira linha, iguarias finas. E quando eles foram trazer as comidas aos jovens, Daniel decide não se contaminar, não desobedecer a Deus, porque essa comida, esses manjares, eram consagrados a deuses estranhos. E Daniel, a vida de Daniel, ela consistia nos princípios espirituais que ele tinha recebido, que ele tinha consigo. Ele prefere obedecer a Deus do que comer uma comida boa. Daniel tinha uma vida boa, era de uma família boa, tinha uma condição boa. Talvez comendo essa comida, ele minimamente iria se aproximar do padrão de vida que ele tinha, porque ele não tinha mais nada a perder. Ele foi trazido como escravo, longe da família, não teve culpa de nada. Mas o homem que decide ser rico para com Deus, mesmo que ele seja prejudicado, mesmo deixando algumas vontades, alguns prazeres carnais, ele prefere obedecer a Deus. E foi o caso de Daniel. E ele recebe graça de Deus, fala com o chefe dos eunucos, fala com o cozinheiro, para que eles fossem alimentados com verduras e legumes. Depois de 10 dias, os seus semblantes, não só Daniel decidiu não se contaminar, como seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram alimentados com legumes e depois de 10 dias, os seus semblantes eram melhores do que os outros jovens que estavam sendo alimentados com os manjares do rei. E ao fim de 3 anos, eles são levados ao rei. O rei lhes faz perguntas de inteligência e sabedoria a todos os jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram considerados 10 vezes mais sábios do que todos os outros jovens. Deus os honrou
Deus lhes deu honra, status de sábios, porque a vida deles consistia nos princípios espirituais. Eles não estavam preocupados com as riquezas terrenas. A prioridade deles era obedecer a Deus, era servir a Deus. O tempo passou, eles começaram a servir no palácio. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele ficou atemorizado com esse sonho. Então ele chama todos os sábios, encantadores, magos do reino da Babilônia, a fim de que decifrassem esse sonho e dessem a interpretação ao rei. Eles não conseguiram. E ainda disseram ao rei: ó rei, entre os mortais não há quem possa interpretar esse sonho, a não ser os deuses, mas eles não moram aqui, eles não vivem aqui. E o rei ficou tão furioso que ele manda matar todos os sábios da Babilônia. Foram atrás de Daniel. E observe que Daniel, Deus honrou tanto Daniel que de escravo ele já estava na lista dos sábios. Foram atrás dele para matá-lo, porque ele já era considerado sábio na Babilônia, num reino tão grande e tão poderoso como a Babilônia. E ao saber disso, Daniel pede tempo ao chefe da guarda, que era Arioque, que estava incumbido de matar todos os sábios. E Daniel, ele vai e fala com Sadraque, Mesaque e Abednego e pede para que eles orassem a Deus, para que Deus resolvesse essa situação para eles, para que eles não fossem mortos. Porque a vida de Daniel e de seus amigos consistia nos princípios espirituais que eles possuíam. Eles poderiam se gabar na sua sabedoria, achar que poderiam resolver com a sua sabedoria, eles poderiam clamar ao Rei Misericórdia, eles poderiam fugir, mas a vida deles consistia nos seus princípios espirituais, e eles vão orar. E ao orar, Deus dá a revelação do mistério a Daniel. Daniel é apresentado ao rei, e ele revela o sonho e dá a interpretação do sonho. O rei ficou tão feliz que a Bíblia relata que Daniel pede para que os sábios não fossem mortos, eles não foram mortos, e o rei lhe enche de muitos e grandes presentes. Daniel recebeu riquezas. E ainda mais, ele foi colocado como governador da província da Babilônia. Daniel recebeu um grande cargo. E ainda ele é considerado pelo rei chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Recebeu honra, recebeu status. E ele pede ao rei que também honrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei lhes constitui como administradores da província da Babilônia. O tempo passou e o rei, ele decide fazer uma estátua de ouro. E ele faz um decreto para que todos adorassem a estátua no momento que tocasse a trombeta, os instrumentos de som. Quando chegou esse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não se ajoelharam e não adoraram a estátua de ouro. Nesse momento Daniel não estava presente, não se sabe exatamente o porquê que ele não estava naquele momento, mas Sadraque, Mesaque e Abednego sim, e eles não adoram a estátua de ouro, porque a vida deles consistia nos seus princípios espirituais. Só que o rei havia determinado que aquele que não adorasse fosse lançado na fornalha de fogo ardente, mas para eles mais importante era obedecer a Deus, era serem ricos para com Deus e viverem em obediência, mesmo que isso custasse a vida deles. Então o rei furioso os questiona e eles falam que não iam adorar, a não ser Deus, o Deus que eles serviam, o Deus de Israel. E aí eles são lançados na fornalha de fogo ardente. E após serem lançados, o rei olha e vê 4 homens andando soltos dentro da fornalha. 3 eram Sadraque, Mesaque e Abednego, e o outro, o rei fala que tinha semelhança do filho de deuses, Eles chamam eles saem para fora intactos, sem qualquer tipo de dano, mesmo estando dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o rei exalta o nome de Deus,
o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. E a Bíblia relata que o rei prosperou os três no reino. Eles receberam prosperidade, porque a vida deles não consistia nas riquezas terrenas, mas consistia nos princípios espirituais, na obediência, santidade a Deus. E Deus os honrou, eles receberam prosperidade do rei. O tempo passou e Nabucodonosor já não era mais rei da Babilônia. Em seu lugar estava o seu filho, Belsazzar. Belsazzar decide fazer um banquete para 1000 pessoas importantes do reino. E eles estavam bebendo vinho. E aí ele pede para que trouxessem até eles os utensílios de ouro da casa do Senhor que foram retirados em Jerusalém, de Jerusalém por Nabucodonosor. E eles começam a usar os utensílios de ouro para beber vinho neles. Nesse exato momento, o rei vê dedos como de uma mão de homem escrevendo na parede do Palácio Real. Ele fica em choque, ele fica todo trêmulo, suas pernas bambearam, todos ficaram em choque. E ele chama os sábios, os encantadores, os magos da Babilônia para que decifrassem esse mistério, o que foi escrito e o que significava. E ele promete que aquele que revelasse o mistério ia ser vestido de púrpura, ia receber uma corrente de ouro e ia ser elevado a terceiro no governo do reino. Só que os sábios, os magos da Babilônia não puderam decifrar o mistério. Então a mãe de Belsazzar lembra que existia um homem que na época de Nabucodonosor, ele foi capaz de revelar sonho, que ele tinha o espírito dos deuses. Esse homem era Daniel. Então Daniel foi levado até a presença do rei. E Daniel ele revela o que havia sido escrito e qual é o seu significado. Foi escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significava pesado foste na balança e achado em falta. Seu reino será dividido entre os medos e os persas. O rei mandou vestir Daniel de púrpura, lhe deu uma corrente de ouro, lhe deu riquezas e elevou ele a terceiro no governo do reino. Ele recebeu um grande cargo no reino. Daniel foi honrado mais uma vez. Só que naquela mesma noite a profecia se cumpriu e o rei foi morto por Dário, rei dos medos. Dário passou a comandar a Babilônia, passou a reinar na Babilônia. E ele decidiu colocar 120 sápatras para que governassem sobre a província da Babilônia. E sobre esses 120 sápatras, ele decidiu colocar 3 presidentes que estavam acima deles. E dentre esses 3 presidentes, um deles era Daniel. E como sempre, Daniel se destacou muito, Deus honrou Daniel. E isso começou a incomodar a todos. Procuraram ocasião contra Daniel para prejudicar Daniel. Então, convenceram o rei a emitir um decreto, dizendo que todo aquele que fizesse qualquer petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei, que fosse jogado na cova dos leões. Daniel, a saber do edito, a Bíblia relata que ele vai para sua casa, entra no seu quarto e vai orar, como fazia 3 vezes ao dia. Mesmo na iminência de ser morto, devido ao decreto de não poder fazer petição a qualquer Deus, Daniel preferia obedecer ao Senhor, porque a vida dele consistia nos princípios espirituais que ele carregava consigo. Independente se ele estava correndo risco de morte ou não, o mais importante para ele era Deus, a confiança dele estava no Senhor. E Daniel vai orar, pegam ele em flagrante, anunciam ao rei e ele é obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Daniel é levado à cova dos leões e depois de uma noite toda o rei vai até a cova de manhã e chama Daniel. E Daniel responde: ó rei, o Deus quem eu sirvo enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel.
E a Bíblia diz que o rei exaltou ao Deus de Israel, ao nosso Deus, e diz que Daniel prosperou no reino de Dário e posteriormente no reino de Ciro. Mais uma vez, Deus dá status a Daniel, Deus honra Daniel, Deus dá crescimento, prosperidade a Daniel. E no fim do livro de Daniel, a Bíblia relata de vários sonhos que ele teve, sonhos de revelações dos tempos futuros, sonhos preciosíssimos do que aconteceria no futuro com o seu povo e dos finais dos tempos desse mundo. E no final, depois de revelações excelentes, o anjo fala para ele: Daniel, você descansará, e quando se levantará para receber a sua herança. Quando ele diz você descansará, significa que Daniel iria morrer em algum momento. Mas quando ele levantasse, ele levantaria na glória eterna. E havia uma herança preparada para ele. Porque ele priorizou a Deus em toda a sua vida, em todos os momentos. No momento que ele era escravo, no momento que ele era governador, no momento que ele tinha status, tinha honra, nos momentos que ele estava na iminência de morrer. Em todos esses momentos, Daniel priorizou as coisas espirituais, a sua comunhão, obediência e santidade a Deus. Porque a vida de um homem deve consistir nas coisas espirituais e não nas conquistas terrenas. E se a gente olhar a parábola, o personagem da parábola que representa muitas pessoas, e aquele homem que pergunta a Jesus que estava preocupado com a sua herança, nós podemos analisar e entender que pessoas assim podem conquistar riquezas terrenas, status, glória humana, grandes cargos. Elas podem, sem priorizar a Deus. Isso é possível acontecer, isso acontece muito. E também é possível conquistar, obter essas conquistas, priorizando a Deus, como foi o caso de Daniel. Mas o final que é diferente. No final, Deus olha para aquele que não prioriza ele e diz: louco. Porque hoje à noite, qualquer momento, podem pedir a sua alma. E o que será depois? Não buscou ser rico para com Deus. E Daniel, ou pessoas que agem como Daniel, que priorizam a Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias, o final será receber uma herança eterna, na eternidade, na glória com o Senhor. Essa é a grande diferença. Mas, irmão, esse culto é de missões, e em nenhum momento você relacionou a palavra missão, o termo missão na mensagem. É verdade, não relacionei. Mas para ninguém dizer isso, eu vou relacionar a palavra missão, usar o termo missão, através de uma pergunta para nossa reflexão. Aí você reflita e analise consigo mesmo. Qual tem sido a nossa missão prioritária de vida nos dias atuais? Conquistar riquezas terrenas, glórias terrenas? Ou sermos ricos para com Deus e conquistar riquezas espirituais, glórias espirituais que vão valer por toda a eternidade? Vale a pena priorizar a Deus, como Daniel fez. Porque mesmo priorizando a Deus, é possível Deus nos abençoar muito. E o melhor de tudo vai ser receber essa herança espiritual na eternidade. A nossa vida tem que consistir nas buscas das riquezas espirituais, sermos ricos para com Deus. Não deixe que a sua mente seja dominada pelas coisas terrenas, ao ponto de que Deus fique em segundo plano, ou terceiro, quarto ou último plano. Que nós sejamos como Daniel. Vai valer a pena ser como Daniel. Seremos abençoados aqui, mas principalmente seremos abençoados na glória, por toda a eternidade. Fica essa palavra para a nossa reflexão, irmãos. Que Deus abençoe a nossa vida. Que essa palavra seja
uma palavra edificadora, para crescimento. Não veja ela como uma palavra pesada, uma palavra forte, de desânimo. Pelo contrário, toda palavra que nos corrige, que nos faz evoluir, crescer, é para o nosso próprio bem. Por isso que Deus traz esse tipo de palavra para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que sejamos como Daniel, que busquemos sermos ricos para com Deus, independente das circunstâncias. Talvez, quando a gente prioriza Deus, os nossos planos não acontecem da maneira que a gente quer. Daniel não planejava, eu tenho certeza que ele não planejava ser tão honrado assim na terra do inimigo, ser cativo. Mas mesmo assim, Deus o honrou muito mais do que honraria só em Jerusalém. Reflita nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?